Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, podemos escolher qual caminho seguir. Os caminhos da divisão ou os caminhos da união. Podemos deixar que o espírito de divisão tome conta do nosso ser ou buscamos fortalecer-nos pelo espírito da união para permanecermos firmes, unidos. A escolha é nossa. Jesus se coloca de tal maneira junto àqueles que sofriam, libertando-os do mal. Muitas doenças psíquicas no tempo de Jesus Cristo eram considerados possessões diabólicas. A epilepsia era uma delas. E Jesus liberta as pessoas destas enfermidades. Mas começam a dizer que ele expulsa o demônio, o mal da vida das pessoas, por meio do próprio príncipe dos demônios. E dizem que Jesus está com um espírito mau, possuído por um espírito mau. Queridos irmãos e irmãs, a partir daí Jesus chama atenção para a divisão que pode se implantar em nosso meio. Um reino dividido não consegue se manter de pé. Uma família dividida não consegue se manter unida. E pode ser que eu seja a causa de divisão na minha família. Quantas vezes uma conversa fiada destrói uma família? Quantas vezes uma fofoca de comadres destrói família? Quando nós deixamos que a divisão se implante entre nós nos destruímos. Já vi muitas comunidades de fé nesses quase 30 anos de ministério que deixaram que o espírito da divisão entrasse e alojasse no meio deles, por ciúmes, por inveja, por conversas fiadas, por falta de acolhimento das pessoas, por distrato com as pessoas. E aquela comunidade que era vigorosa, era sinal da vida em Deus,
tornou-se uma comunidade fragilizada, dispersa, e quase ninguém mais passou a pertencê-la. Somos nós que fazemos a escolha entre termos em nosso meio o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da união, ou o Espírito diabólico, que é o Espírito da desunião. Aliás, nós já sabemos disso, a palavra diálogo e diábolo têm a mesma raiz. O diálogo nos aproxima, nos leva à compreensão, nos faz crescer na união. O diábolo nos divide e nos leva à desunião. E Jesus nos convida a deixarmos que seu Espírito Santo nos fortaleça, para que não sejamos tomados pelo espírito de divisão. Ele diz: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Às vezes nós vamos nos deixando amarrar pelo espírito do mal. Vamos abandonando a oração. Vamos nos preocupando mais com as coisas deste mundo. Vamos nos deixando levar mais pela cobiça, pelo egoísmo, pela ganância. Passamos a dar ouvido a conversas fiadas dos outros. Sou padre, eu não queria falar nada não, mas vieram me falar. Você não precisava ter ouvido. Lembram-se do evangelho de ontem? A conversão é radical, não se brinca de conversão. Então, é preciso nós crescermos nesta compreensão de buscarmos na oração, na Eucaristia, na Assembleia reunida, na comunidade de fé, a força necessária para não nos deixarmos amarrar por tudo aquilo que nos impede de ir ao encontro de Cristo. É preciso estarmos sempre fortalecidos para desatar as amarras do mal. Nós não podemos deixar que elas nos imobilizem. Porque quando o nosso coração fica imobilizado, aí sim o espírito do mal toma conta de nós. E nós, às vezes, ficamos possuídos por ele. Quando a ira toma conta de nós e nós falamos o que queremos e pensamos com quem está ao nosso lado, nós estamos possuídos pelo Espírito de Deus? Claro que não. Quando alguém tem a intenção de matar o outro, ou despreza o outro a tal ponto de que ele morra abandonado, esta pessoa tem o Espírito de Deus em si? Claro que não. Quando você sai da sua casa com o intuito de ir à casa de outra pessoa para falar mal do seu irmão ou destruir a vida do seu irmão, você está com o Espírito Santo de Deus no seu coração? Lógico que não. Às vezes nós ficamos procurando possessões diabólicas e nós mesmos estamos possuídos por elas. Uma pessoa que sai com o intuito de matar o outro, que empunha uma arma, está com o Espírito de Deus no seu coração? Jamais. Uma pessoa que é capaz de simplesmente aniquilar uma vida que começa a germinar no seu ventre, está possuído por Espírito de Deus? Mas o meu corpo é meu. O seu corpo é seu, mas o corpo que está dentro do seu ventre não é seu. Não está com o Espírito de Deus em si. E aqui está o pecado contra o Espírito Santo. Todo atentado contra a vida é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Olha o que nós estamos assistindo.
nesses últimos dias com os povos Yanomamis. Mais de 570 crianças mortas pela fome, por causa da ganância de garimpeiros que invadiram as terras e o Estado nada fez para tirá-los de lá. Ainda ontem à noite lia novamente, pedindo que não se postasse mais a foto de uma senhora cuja imagem circulou na internet, porque ela havia falecido ontem. Não suportou de fome. Isso é um atentado contra a vida. Isso é um atentado contra o Espírito Santo de Deus. Um pecado desse, me desculpem, não tem perdão. Você vê que mais de 500 crianças morrerem e não fazer nada por elas? É isso que Cristo quer chamar a nossa atenção. Quando ele diz que qualquer pecado, qualquer blasfêmia é perdoado, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não merece o perdão. Não é porque Deus não nos dá o perdão, é porque nós optamos por agredir o que há de essencial da ação que nos move, que mostra que o Espírito Santo se faz presente em nós. A vida. A vida. Em nome da ganância e do lucro, pode-se desmatar o quanto puder e quanto quiser? Em nome da ganância e do lucro, pode-se invadir a terra dos nossos primeiros habitantes e expulsá-los ou matá-los porque é preciso explorar o tesouro que ali tem, em nome do progresso do país? O que é mais importante, a vida ou o progresso? Muitos vão dizer que é o progresso, que poucos se importam com a vida. Esses estão fracos, não estão fortalecidos. Presas fáceis do demônio da ganância, presas fáceis do demônio do egoísmo. Meus irmãos, não sei se vocês estão me compreendendo, mas todo atentado contra a vida é atentado contra o Espírito Santo de Deus, porque quem nos dá o sopro da vida? Quem nos dá a vida? Voltemos nosso olhar lá para Betânia. Há 4 dias Lázaro estava sepultado. E Cristo sopra e diz: Lázaro, vem para fora. É a comunicação do sopro do Espírito de Deus. Lá em Gênesis, o que está escrito? A terra estava informe, vazia. O Espírito de Deus soprava sobre as águas, pairava sobre as águas. É o sopro de vida. Vivemos tempos muito difíceis, meus irmãos. Vivemos tempos muito difíceis. Não somente para aqueles que são gestados no ventre materno, mas há um descaso com a vida humana, há um descaso com o planeta, há um descaso com a obra criada por Deus. Em nome do progresso e do lucro, pode-se tudo, vale tudo. O importante é o dinheiro estar entrando. E isto é triste. Isto é triste porque o vil metal passa a ter mais importante do que a vida. E às vezes até para nós. Quantas vezes na correria, no desejo desenfreado, como dizemos, de correr atrás do prejuízo, trabalhamos dia e noite e não temos mais tempo para os nossos familiares. Nem para nós.
Tudo isto vai nos levando a uma divisão profunda. Eu fico abismado. Às vezes nós sentamos à mesma mesa e nem nos falamos. Cada um está de olho na tela do seu celular. Estamos divididos. Amigos, colegas sentados à mesa de um bar, mas nem conversam mais. Cada um está falando com o outro, não com quem está ali. A pessoa humana presente está ausente. A imagem é que vale. Compreendem o que eu estou dizendo? Estamos próximos e estamos distantes. E aqueles que às vezes estão mais próximos de nós, nós estamos mais distantes dele. Cuidado. O telefone é interessante, é importante. Nós precisamos dele para comunicar. Mas é um risco nós nos viciarmos naquela tela. E não termos tempo nem mais para conversar uns com os outros. Isso tudo vai nos causando divisão, vai nos enfraquecendo, deixando que as amarras do mal nos prenda. Não foram poucos os casais e não são poucos os casais que eu já atendi nestes meus tempos de sacerdócio, que por causa da internet se separaram. Ou sofreram, ou se encontram em fase de grande sofrimento por causa das buscas que um e outro fazem na internet. Me lembro quando criança, os padres mais velhos diziam assim: cuidado com a televisão, cuidado com as novelas. Vocês devem ter ouvido isso aqui em Congonhas também, os mais maduros aí, né? Porque eu tenho 50 e poucos. Quem tem mais de 50, quem já tem 50 e tantos, então já ouviu. Porque 50 e poucos é até 55. 50 e tantos é de 55 para lá. Entendeu? Vocês devem ter ouvido muitas vezes os padres falar: cuidado com a novela, e o povo ria dos padres. A televisão, ela implantou uma divisão tal no meio das nossas famílias que foi uma loucura. E em nome do progresso e da liberdade, nós chegamos a uma situação tal que a família está toda fragilizada. E agora pior, em nome da liberdade de expressão, nós podemos caluniar, nós podemos falar mal, podemos destruir, porque se diz ser liberdade de expressão. A liberdade de expressão não me dá o direito de falar mal do outro, nem de caluniar o outro, nem de destruir o outro. Se assim fosse, a liberdade de expressão me daria o direito de matar o outro. Se eu estou com raiva do outro, eu posso exprimir a minha ira matando o outro. Onde já se viu isto? É preciso termos muito cuidado com essas frases que nós ouvimos por aí, ou vemos, ou lemos, e vamos deixando alojar em nosso coração. Isto vai nos enfraquecendo. Apesar de que achamos que nos tornamos mais empoderados. Engano nosso, leso engano. Aí que nos tornamos cada vez mais frágeis. Porque nos distanciamos daquilo que de fato é a proposta de Deus para a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos conceda a graça de fato valorizarmos a ação do Espírito Santo, acolhermos esta ação em nossa vida, compreendermos a força santificadora que recebemos no batismo, compreendermos o dom da vida que Deus nos dá, o sopro de vida que Ele nos dá e nos traz aqui. Para quê? Para que sejamos sinais do seu amor. Não deixemos que a divisão tome conta do nosso coração. Não deixemos
que aquelas que são amarras possam nos impedir de lutar contra o mal. Ao contrário, peçamos sempre a Deus o dom da fortaleza para que possamos permanecermos perseverantes na fé e firmes no combate contra o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus